O prólogo de João. Vídeo 2. No princípio era. João começa seu prólogo declarando: No princípio era. Existe certa controvérsia entre teólogos sobre a qual tempo isso se refere. Na Bíblia do Peregrino, uma tradução católica, nós lemos: No princípio. Assim começa o Gênesis, a Torá, a Bíblia dos Hebreus. João o corrige, remontando a um princípio anterior a Gênesis 1:1. Segundo este comentário, a expressão no princípio se refere a um tempo antes de Gênesis. As Testemunhas de Jeová discordam dessa explicação. No livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, nós lemos: João 1:1 diz que a palavra estava com Deus no princípio, de modo que a palavra estava com Jeová quando os céus e a terra foram criados. Assim, vemos que as Testemunhas de Jeová entendem que João começa o seu prólogo fazendo uma referência direta a Gênesis capítulo 1, versículo 1. E vários teólogos concordam com as Testemunhas de Jeová nesse ponto. O teólogo presbiteriano Albert Barnes, em Notes on the Bible, disse: No princípio. Esta expressão é usada também em Gênesis 1:1. João, evidentemente, tem alusão aqui para aquele lugar. Joseph Benson, um ministro metodista, declarou: No princípio, ou seja, da criação, para o evangelista, evidentemente, refere-se à primeira palavra do livro de Gênesis. Marvin R. Vincent foi um ministro presbiteriano, professor de teologia em Nova York, que ficou conhecido por sua obra Word Studies in the New Testament. Ele escreveu: No princípio era, in arche en, com evidente alusão à primeira palavra de Gênesis. Alguns comentaristas, no entanto, tentam inferir significados que as palavras no princípio era não possuem. A tradução ecumênica brasileira diz: Esta expressão, que repete as primeiras palavras de Gênesis, visa não ao começo do tempo do mundo, mas ao começo absoluto. O verbo existe de modo supereminente e eterno. Isto é assinalado também pelo emprego do imperfeito do verbo ser. No entanto, este comentário infere sentidos inexistentes às palavras de João. Argumentamos que, caso João tivesse tensionado dizer que o Logos era eterno, João teria com certeza dito que o Logos existia na eternidade, não no princípio. Mas João, em nenhum momento do prólogo, menciona o Logos como existindo por toda a eternidade. Portanto, perguntamos: se o Logos fosse eterno, igual a Deus, não seria essa uma informação necessária, relevante, que deveria constar no prólogo? Se o Logos é eterno, por que é que João não disse isso? Certamente esta seria uma informação essencial. Nós vamos provar aqui então que no princípio se limita ao universo físico e não ao começo absoluto do tempo. Hebreus 1:10 diz assim: Ó Senhor, no princípio lançaste os alicerces da terra e os céus são trabalhos das tuas mãos. Aqui nós vemos que aquilo que foi criado no princípio se limita ao mundo físico, não ao mundo espiritual que é anterior ao mundo físico. Da mesma forma, no princípio, em João capítulo 1, versículo 1, se refere à criação do mundo visível, do mundo físico, conforme descrito em Gênesis, e não ao começo absoluto do tempo, como se o Logos precedesse o tempo, ou como se o Logos fosse atemporal e eterno. A Bíblia chama Jesus Cristo de o primogênito de toda a criação, Colossenses 1:15. Deus não é primogênito de nada. O termo primogênito é aplicado somente e unicamente a criaturas, nunca jamais ao Criador, porque Deus não é primogênito. Não importa qual sentido você ache que a palavra primogênito possa ter quando aplicada ao Cristo. Você pode até dizer que primogênito não significa primeiro nascido, mas preeminente, herdeiro, anterior, qualquer coisa que você queira dizer. Não importa, não faz diferença o sentido que você vai dar à palavra primogênito. Por quê? Porque Deus não é primogênito de nada. Deus nunca é chamado de primogênito de nada. Somente criaturas são chamadas assim. Se Jesus foi literalmente a primeira criatura, ao entendermos que o mundo físico foi criado por Deus, também teremos de admitir que o primogênito de toda a criação deve existir antes do mundo físico. Justamente por isso que ele é o primogênito de toda a criação.
A obra The International Standard Bible Encyclopedia diz sobre os anjos: eles estavam presentes na criação do mundo e ficaram tão maravilhados e alegres que gritaram em júbilo. Jó 38:7. Então aqui nós vemos que essa obra diz que os anjos existiam antes da criação do mundo. Por quê? Porque para estar presente durante a criação do mundo, você tem que existir antes da criação do mundo. Adam Clarke foi um teólogo metodista e erudito britânico. Em sua obra Commentary on the Bible, ele declarou que os anjos são seres inteligentes que existiam antes da criação dos céus e da terra visíveis. Keil e Delitzsch foram exegetas protestantes. Em sua obra Commentary on the Old Testament, eles declararam: os anjos foram criados antes do mundo visível. Existem outras obras que afirmam o mesmo. O que é que isso quer dizer? Que existiam seres inteligentes antes da criação do mundo físico, antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E esses seres não eram seres eternos, criaturas espirituais que não dependem do mundo físico para que existam. O Logos era um deles. Portanto, tanto os anjos quanto o Logos existiam antes da formação do mundo visível. O Logos teve um princípio de fato, mas esse princípio não é o de Gênesis nem o de João, capítulo 1, versículo 1. Conforme já vimos antes, alguns dizem que o verbo era no imperfeito indica que o Logos era eterno. Mas não é bem assim. Moses Stuart foi um erudito trinitário protestante. Ele admitiu: dizer, conforme alguns têm dito, que era no imperfeito denota por si só a existência atemporal, assim como se diz que Deus é, não parece estar bem embasada nas leis de uso de gramática. Portanto, não existe nenhuma base para dizer que o verbo era, no imperfeito, indica uma suposta eternidade do Logos. Isso é falso. O que o verbo diz é apenas que o Logos existia durante um período chamado de no princípio. Assim concluímos que as palavras de João, no princípio era, não denotam o começo absoluto do tempo, mas fazem referência ao tempo em que o mundo físico foi criado. Também vimos que o verbo era, no imperfeito, não denota por si só uma existência eterna e sem princípio, mas apenas faz referência ao tempo durante o qual o Logos estava na presença de Deus. Nos próximos vídeos, continuaremos analisando o prólogo de João.